Olá você, chegando aqui no nosso canal, muito obrigado, seja bem-vindo, este é o Aqui Pode, a cada semana uma história nova, uma história legal pra te contar e desde já te agradeço muito, te agradeço de verdade, viu? Por você já estar inscrito no nosso canal. Se você está chegando pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, comente esse nosso conteúdo, compartilhe, dê o seu like, porque quanto mais você fizer isso, você nos ajuda e também faz com que o nosso entrevistado possa alcançar ainda mais outros novos telespectadores, ouvintes, aqueles que acompanham os canais no YouTube mundo afora. Então aproveita essa oportunidade, vem aqui pro Aqui Pode, diretamente dos estúdios da Treehouse, mais um episódio começando agora. E esse episódio tem um oferecimento da Resolve Energia Solar, você sabe, a maior empresa de energia solar do norte e nordeste do Brasil. Aproveita a oportunidade, no verão gelado da Resolve Energia Solar, você garante o teu sistema, tem até 85% de desconto na tua conta de luz. Além da economia, você também, garantindo o teu sistema, ganha um ar-condicionado novinho para tua casa. E aproveita a oportunidade, quem sabe você pode ir para Gramado, é isso mesmo, no Rio Grande do Sul, você ainda concorre a 4 viagens, mas ó, uma destas viagens já teve sorteio, então restam 3. Boa sorte a você, fale com o especialista agora mesmo através deste QR Code. Saiba como você pode economizar de verdade. Bem, minha gente, recebendo aqui mais uma vez, desta vez um convidado especial, ele que tem 43 anos de idade, mas tem uma ficha muito importante, principalmente no meio político. Ele que começou lá na divisão de base da política quando era jovem, mas aos 43 anos está bem maduro e enfrenta também, obviamente, hoje, à frente de uma das principais fundações daqui do nosso estado do Pará, que é a Funtelpa. Ele é presidente, eu estou falando do Miro Sanova. Seja bem-vindo aqui, Miro, no nosso podcast. Para nós é uma honra te receber. A gente já vem conversando justamente com a tua assessoria para te trazer e o momento chegou. Obrigado, Genoco, eu agradeço o convite, obrigado também pela oportunidade de falar contigo, com teus amigos que acompanham o teu canal. E é uma honra poder falar com você, você que é um grande comunicador aqui no estado do Pará. Agora, Miro, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. Você é nascido em Ananindeua, é? Isso. Eu nasci em Ananindeua, na Cidade Nova, Genoco. Meu pai foi o primeiro médico da Cidade Nova, primeiro médico de Ananindeua. E lá eu comecei a minha vida, né? E por lá também comecei a vida de vida e a vida profissional também, a vida política, ainda deu a nossa terra. Como é que foi esse envolvimento com a vida política? Eu falei que você tem 43 anos, mas a tua vida política começou a partir de qual idade? Na realidade, minha primeira candidatura, Jandô, foi em 2008. Eu tinha 25 anos de idade, foi quando eu me elegi vereador pela primeira vez em 2008. E depois fui vereador, reeleito, fui secretário municipal de cultura, deputado estadual 2 vezes. E hoje estou à frente da Funtelpa, como você bem já falou, a fundação que mantém a TV, a rádio e o Portal Cultura, né? Agora Miro, a gente sabe que política, muita gente, eu acredito que a minha opinião é essa, né? Todos nós deveríamos nos envolver, cidadão diretamente público ou cidadão comum, para esse grande debate, porque quando a gente fala em política, a gente está falando de direitos, a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de serviços públicos que as pessoas devem entender como o sistema deve funcionar, né? Para poder cobrar diretamente. A gente sabe que de 2008 para cá, né, que você foi candidato, muita coisa mudou, né? O município de Ananindeua cresceu em termos de população, mas de lá para cá muita coisa ainda se tem por fazer, né? Por Ananindeua a gente sabe que é um município grande, está dentro da Grande Belém, em termos de população é o segundo da nossa região, depois da capital. Como é que é enfrentar esses desafios? O que tu imagina? O que aconteceu de lá para cá ao longo desse tempo, através da tua passagem pela Câmara Municipal, você que foi também legislador através da Assembleia Legislativa durante esse período? Primeiro falar, Genoco, que eu acho que todo mundo tem que se interessar por política. Tem muita gente que às vezes fala, eu não gosto de política, não quero saber de política, eu odeio política, mas tudo é política. Tudo passa pela política, saúde passa pela política, comunicação passa pela política, educação, transporte, segurança pública. Então as pessoas têm que falar, discutir e pensar na política. Já voltando para o município de Ananindeua, realmente o município de Ananindeua cresceu muito nesses anos. Né? Do tempo que eu nasci em Ananindeua, na década de 80 para os atuais dias de hoje, Ananindeua se tornou uma grande cidade, se desenvolveu muito, mas ainda existem muitos problemas em Ananindeua que precisam ser pensados. A questão da saúde é um grande problema de Ananindeua, a questão do transporte público é um grande problema de Ananindeua, né? A questão do saneamento básico é um problema muito grave no município de Ananindeua, a questão dos resíduos sólidos é um grande problema de Ananindeua, e você que é comunicador, não só aqui no podcast, mas também na TV aberta, noticia corriqueiramente as questões de Ananindeua, né? Ananindeua é um município grande, que já avançou muito, deva-se também à participação do próprio governador Helder,
desde quando prefeito do município de Ananindeua e também como governador, que foi um grande parceiro do município de Ananindeua, mas há grandes problemas que a prefeitura precisa enfrentar e enfrentar de forma séria, Janô. Agora, Miro, quando a gente volta lá atrás, e a gente vai também debater e falar um pouco mais desses assuntos, é até importante a gente ouvir o que pensam as pessoas de Ananindeua referente ao seu município, o que acontece, o que deveria melhorar. Mas quando a gente volta lá atrás, a gente, até um dia desse eu vendo, acho que foi hoje, vendo no seu perfil nas redes sociais, uma foto sua mais jovem ao lado do seu pai, e aí me veio à mente, né? Vou perguntar para o Miro, porque a gente sabe que ali, através daquele perfil, daquela postagem, mostra-se que você cresceu vendo o teu pai, não só como o primeiro médico em Ananindeua, mas também dentro da política, né? Envolvido com a política. Qual foi o maior ensinamento que você herdou e qual o maior erro que você prometeu nunca repetir? Bem, eu herdei do meu pai o carinho pelas pessoas, o carinho por Ananindeua. Meu pai foi o primeiro médico no município de Ananindeua, quando ninguém queria ir para Ananindeua, Janô. Ananindeua era um grande interior, um grande subúrbio de Belém, na realidade. Ninguém queria ir para Ananindeua, meu pai topou ir para o município de Ananindeua, ser médico, colocar a clínica dele em Ananindeua, depois virou político do município de Ananindeua, virou vereador. Então, eu aprendi muito com meu pai ter o carinho, o respeito, olhar no olho, dizer quando a gente pode fazer, quando a gente não pode fazer. Eu acho que esse foi o principal ensinamento que eu aprendi com meu pai. Respeitar as pessoas e trabalhar pelas pessoas. A gente vê hoje Ananindeua também um município em ascensão, né? Recentemente eu vi agora um rapaz no Luciano Huck, no último domingo agora, né? Onde ele disputou um dos quadros do programa e conquistou R$100 mil, né? E quase o Luciano Huck não consegue pronunciar Ananindeua. Muita gente tem essa dificuldade, né, de pronunciar Ananindeua, né? Fala Ananindeua, Anunindeua, mas é Ananindeua. E é difícil de pronunciar para quem não conhece realmente. E um dia desse eu conversando aqui com um dos nossos diretores do podcast, o Thiago, né? Ele estava fazendo uma pesquisa que a gente foi para uma reunião sobre ananim, né? Ananim é uma árvore. Eu não sabia, foi nessa reunião que eu sabia que ananim é uma árvore. Exatamente, é o nome que foi dado ao município. Isso, por conta dessa árvore chamada ananim que virou Ananindeua. Muita gente não sabe, muita gente nunca nem viu ananim, sim, né? Sim, ainda tem ananim em Ananindeua? Nas ilhas de Ananindeua ainda tem muito essa árvore ananim, né, que originou o nome de Ananindeua a partir do ananim. Cara, e é uma cidade que, de fato, a gente sabe que necessita e precisa, obviamente, de melhorias. É uma cidade que continua crescendo. E a gente sabe que, ao longo desse tempo, a gente sabe que todo político, ele, indiretamente, ele acaba sendo uma pessoa pública, então ele vai diretamente ou sempre ou quase nunca sofrer ataques, sejam dos seus adversários, sejam da própria mídia. Você e sua família já sofreram ataques pela carreira política? E como é que vocês lidam ou lidaram com isso, lideram com isso? Bem, Agenor, eu já sofri, com certeza, né? Político com mandato, como eu já exerci 4 mandatos, 2 de vereador, 2 de deputado, fui secretário municipal, hoje sou presidente de uma fundação importante que tem status de secretaria de Estado também. Claro que a gente consegue adquirir inimigos na vida política, né? E sofri já ataques, inclusive ataques virtuais. Eu já tive alguns anos atrás as minhas redes sociais hackeadas, né? O meu Instagram, meu Facebook, tanto é que o meu Facebook na época eu nunca mais consegui recuperar o Facebook antigo. Fui hackeado e perdi o Facebook, consegui recuperar o Instagram. E em Ananindeua também, Agenor, por conta da minha posição política, desde o ano de 2019, quando eu decidi trilhar uma carreira política em Ananindeua, independente do grupo político que tomava conta da política de Ananindeua, eu comecei a sofrer vários ataques políticos e também ataques pela rede social, né? O grupo do atual prefeito, ao qual me posicionei contrário lá atrás, virou contra o Miro Sanova. Naquela altura eu era o único que estava na oposição a ele. Praticamente todos os políticos de Ananindeua e boa parte dos políticos do estado estavam aliados ao atual prefeito. E eu, pela minha postura de ficar fora da gestão dele, contra ele, sofri um bocado, a minha família sofreu um bocado. E eu já sofri muita coisa aí de fake news, de ataques políticos, nas redes sociais, já sofri muita coisa assim. Até a gente, quando fala de família, né, nesse primeiro momento que a gente está conversando, a sua esposa tem fama de ser a sua conselheira, a sua estrategista. Já discordaram, você e ela, já discordaram de alguma coisa por conta de uma decisão política, já? Olha, eu e a Emília, a gente vive discordando, né? Mas no final a gente entra num consenso, né? Ela me dá ela me dá muitos conselhos, também dou muitos conselhos para ela. Sim. Né? Mas a gente vai se completando, vai conversando e no final, graças a Deus, a gente sempre chega num consenso. Né? Mas nem sempre a gente pensa no início igual, né, Júnior? Eu acho que toda relação é assim. E acaba que o resultado final é positivo? Com certeza, dentro é positivo. Da concordância e discordância?
Eu acho que às vezes eu consigo estar com a razão e ela compreende, e às vezes ela está com a razão e eu também, de forma humilde. Eu acho que a parceria é assim, Janô, ninguém sabe tudo. Sim. Né? Então, quando você está dialogando com a sua esposa, com seu amigo, com seu assessor, você tem que ouvir, você tem que avaliar, né? E também tem que ter humildade de dizer, poxa, não, acho que você está certo. Vou mudar a rota aqui, a rota vai ser essa aqui, porque realmente a tua ponderação é a real. Você é um marido de quantos filhos? É um pai de quantos filhos? Eu sou um pai de 2 filhos e a minha esposa tem 2 filhos. Consegue ser presente com essa vida agitada? Consigo, na medida do possível, consigo ser presente. Não é fácil, né? Não é fácil porque a vida é uma correria grande, é um momento também de viagem, de discussão, mas eu consigo sempre, quando estão comigo, os meus 2, e estar eles presente. Entendem que você é uma pessoa pública, que às vezes você não poderá estar na hora deles dormirem, às vezes você está viajando, não pôde acordar com eles. Eles entendem hoje já? Olha, já tem esse entendimento que você é um político? Eu tenho 2 filhos, né, Janô? Eu tenho um filho que é o Bernardo, que é autista, de 7 anos. E eu tenho um filho de 13 anos, que é o Eduardo. O Bernardo, na forma dele, ele entende como ele, da forma dele. O de 7 anos, que é autista. Meu parceiro, meu amigo, uma joia para mim, me ensinou muito a ser o pai que eu sou hoje, me ensinou muito também, Janô, a lutar pela inclusão, pelos autistas. Já o meu filho Eduardo, de 13 anos, já com 13 anos de idade, já é um adolescente, gosta de política, então ele já entende um bocado. Quando eu estou viajando, papai, você está viajando na política, e qual município que você está? Também já fala em ser político, e eu falo, te acalma, não te mete nisso ainda, né? Mas graças a Deus a gente tem uma boa relação com os meus 2 filhos, sim. É importante, né, para que haja esse entendimento. A gente sabe que vida pública não é fácil para uma família, né? A vida pública, Genô, é uma vida desgastante, principalmente para quem quer fazer política no estado do Pará. O Pará é muito grande. Né? No meu mandato de deputado estadual, nos meus mandatos, eu chegava a passar 4, 5 dias viajando pelo interior do estado. Né? Então, o meu filho mais velho, o Eduardo, de 13 anos, no início da minha carreira política como deputado, também sofreu um pouco, porque era muito tempo no interior, e hoje eu posso bater no peito, que eu conheço os 144 municípios do Pará, mas também é um momento de renúncia da família, Sim. de renúncia dos amigos, de renúncia de lazer, para poder cumprir um bom mandato. Agora, a gente sabe que quando você, lá atrás, é eleito como vereador do município de Ananindeua, quais foram os teus principais projetos dentro do município que até hoje se cumpre aquele projeto de lei, que o município atenda e que as pessoas tiveram suas vidas transformadas? Olha, Genô, ser vereador não é muito fácil, principalmente no município como Ananindeua, né? Mas a gente atuou muito, na época como vereador, na questão da cultura. No início dos meus mandatos de vereador, principalmente no mandato de vereador, eu atuei muito na cultura. Na questão da formação de agentes culturais, na questão da lei de incentivo à cultura do município de Ananindeua, né? Então, acho que a cultura pesou muito no meu mandato de vereador naquele momento. E também é um tema muito importante que eu comecei, eu me orgulho muito disso. O primeiro político que começou a falar de energia elétrica no Pará fui eu. Lá pelos meados de 2008, 2009, eu comecei a indagar e a cobrar naquela altura a rede Celpa. Não era Equatorial naquela época, era a rede. Pelos péssimos serviços ofertados naquele momento no município de Ananindeua e pela alta tarifa cobrada aos consumidores. E ali começou. E depois que começou na Câmara, eu fui o primeiro político a puxar uma audiência pública para cobrar da rede Celpa naquele momento a qualidade do serviço. E aí começou o debate na Alepa, começou o debate em outras câmaras, começou o debate a nível federal, e isso é um debate que sempre está na pauta dos poderes legislativos, tanto do município, quanto do Estado, quanto do Congresso Nacional. Ou seja, o papel de um vereador no município ele tem que ser atuante, né? Esteja ele ao lado de quem está no poder, no executivo, ou contra, mas ele tem que continuar atuando e cobrando, né, que os serviços essenciais possam ser atendidos. O papel do vereador hoje, porque o que acontece hoje, Miro, é o que a gente observa. Muitos são eleitos, né? No momento dessa eleição existem várias ou centenas de promessas e poucas delas são cumpridas, porque a gente sabe que quem demanda de verdade é o executivo, não é o vereador. O vereador depende da liberação daquela emenda, daquela verba, ele tendo uma parceria ou não com um deputado estadual, um deputado federal, para trazer aquela emenda para um projeto que vai beneficiar uma parte dessa população. Não é uma vida muito fácil, né, de um legislador dentro de um município, ainda mais quando ele faz parte de uma minoria, digamos, de oposição. Como eu falo, vereador não é simples de exercer o mandato. Primeiro, a população tem uma dificuldade, às vezes, de entender qual é o papel do legislador. Não é só do vereador, não.
Mas o vereador ainda mais, que pensa que o vereador pode asfaltar uma rua, que pode construir uma praça. E o vereador, na verdade, não pode fazer isso. Ele pode fazer pedidos ao prefeito, pode fazer pedidos ao governador, pedidos a um deputado federal, a um senador para mandar uma emenda para o município, mas é o município, quando fala município, o poder executivo, leia-se o prefeito que executa a obra. O principal papel do vereador é legislar. O que é legislar? Criar leis, né? O município tem a lei orgânica, que é como se fosse a Constituição a nível de Estado e a Constituição a nível de Brasil, que é a Constituição Federal. No município não existe Constituição, existe a lei orgânica, que é o arcabouço de leis do município, que diz que pode ter isso, pode não ter aquilo. Então, o principal papel do vereador é legislar e fiscalizar o executivo, que na maioria das vezes tem a dificuldade, porque na maioria das vezes o vereador depende do executivo para poder atender os pedidos. Então, há aí uma confusão bem grande, mas o vereador tem um grande papel, um papel importante. Quem consegue fazer um bom trabalho ajuda muito a população. Como vereador foram 2 mandatos consecutivos? 2 mandatos consecutivos. Como é que foi essa experiência como vereador do município de Ananindeua? Porque assim, a gente sabe que quando nós somos e temos uma carreira política sólida, você cresce no meio daquilo ali, obviamente que as pessoas já começam a imaginar, olha, deputado ou vereador, está na hora acho que de você dar uma subida a mais aí nessa escada, subir um degrau a mais, vamos tentar uma Assembleia Legislativa. Foi mais ou menos assim que você foi galgando da Câmara Municipal de Ananindeua para a Assembleia Legislativa do Estado do Pará? Junô, minha carreira política como vereador começou em 2008. Em 2007 meu pai faleceu, né? E aí eu e o nosso grupo na época decidimos que eu deveria disputar a eleição em 2008. Me elegi em 2008 e eu digo que é uma grande experiência, eu não me arrependo, eu acho que todo político deveria começar no Legislativo Municipal, porque é a base, né? É ali que você entende, é ali que você começa. Né? Então fui eleito, fui reeleito e em 2014 eu me candidatei a deputado estadual e com muito sacrifício também consegui me eleger deputado estadual, que aí já era um outro estágio. Né? E você teve uma votação expressiva, né? Na primeira eleição nem tanto, Gino. Na minha primeira eleição em 2014 foi uma eleição muito difícil, porque imagina, um vereador de Ananindeua sem ter apoio de nenhum padrinho forte. Sim. Eu não tinha o apoio do prefeito. Estava ali carreira solo, digamos assim. Solo, praticamente. Não tinha apoio do prefeito, não tinha apoio de deputado federal, não tinha apoio de governador, não tinha apoio de ninguém. Me lancei a deputado estadual. Ganhei com 24 mil votos na época, mas ganhei o mandato. Já na minha reeleição, não. Já na minha reeleição eu cresci quase 120% e fui para quase 53 mil votos. Aí eu já fui o 8º deputado estadual mais votado da eleição de 2018, na minha reeleição. Aí eu consegui uma votação porque eu tive condição de andar o estado. Aquilo que eu falei, visitei os 144 municípios, atuei nos 144, me dediquei em construir grupo, me dediquei em construir bons projetos, me dediquei a ajudar os municípios e o resultado veio nas urnas. Agora, o que você me falou, né, com relação à tua reeleição. Eu estou aqui, inclusive, munido de alguns dados, e que é importante, minha gente, porque assim, a gente sabe que todo legislador, né, seja ele vereador, deputado estadual, deputado federal, ele, para manter a sua base política dentro do município, ou dentro daqueles municípios que você atua, você tem que estar sempre munido de bons projetos para atender aquela comunidade, mas não só aquela região que você teve a sua votação, mas de uma maneira geral, né, com projetos de lei que são importantes para a sociedade. E eu aqui, inclusive, recebi alguns dos seus projetos que você levou à Assembleia, à tribuna, você defendeu aquela ideia e foram votados e viraram projetos de lei. Você falou agora recentemente que você tem um filho autista, né? E você criou também, que é uma conquista, fale um pouco mais sobre essa conquista relacionada ao enfrentamento ao preconceito contra o autismo nas escolas. Bem, como eu te falei, Eugênio, meu filho mais novo é autista, é o Bernardo. Então, quando eu me elegi deputado estadual, o meu filho já não era nascido na primeira vez, primeiro mandato. E a gente ouvia falar de autismo, de inclusão, e a gente sempre, como bom político, sempre a favor, pontuando favorável, mas depois que tu entra de cabeça na causa, quando você está dentro da causa, como eu estou dentro por ser pai, o meu filho com 1 ano e 9 meses foi laudado como autista. E aí eu entrei nesse mundo de cabeça. E aí eu comecei a perceber, Agenor, o quanto essas pessoas e as suas famílias precisam de apoio. E aí criei na Assembleia, para começar, a Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas Autistas e das pessoas com deficiência e dos seus familiares.
Para que essa frente parlamentar? Para ser uma voz dessas pessoas. Para ser alguém que esteja com essas pessoas quando essas pessoas precisavam. Então, nós fizemos audiências públicas, sessões especiais, enfrentamos planos de saúde, dialogamos com o SEDUC, dialogamos com escola, recebi denúncia de escolas que negavam matrícula a pessoas autistas, academias que negaram matrícula para pessoas autistas. Fizemos o embate da energia azul, que desconta a questão das tarifas da energia elétrica para quem tem autista e pessoas com deficiência na família. Ou seja, é um programa voltado exatamente para essas famílias. Isso. De pessoas que atípicas. têm pessoas atípicas, pessoas autistas na família, pessoas com deficiência, podem ter até 65% de desconto na tarifa de energia elétrica. E isso é um dado muito importante, porque quem tem esse desconto, na maioria das vezes, é quem tem um ganho de até meio salário mínimo por família. Já nas pessoas com deficiência, são até 3 salários mínimos por família. Então, a grande maioria da população se encaixa nesse quadro. Se tiver pessoa autista, pessoa com deficiência na família, pode requisitar junto à Equatorial esse desconto. Ou seja, ela pode ir na Equatorial, munida dos seus documentos, para requisitar e ter esse benefício que é direito dela. Isso. E você acha que às vezes falta até mais informação para que as pessoas possam saber que tem direitos? Com certeza, falta muita informação. Apesar de termos feito campanha, cobramos da concessionária de energia que ela também fizesse uma campanha, eles começaram a campanha, mas ainda tem muita desinformação com relação à energia azul. E é um programa muito importante, muito bom, que as pessoas têm que saber que você tem esse direito. Agora, Miro, a gente sabe, né, dessa tua ascensão política, né, como a gente está conversando, e eu também estudando um pouco mais a sua carreira, a gente sabe que a gente não consegue saber da vida de todo mundo ao mesmo tempo, né? Então a gente tem que acompanhar a atividade dela nas redes sociais e tudo mais. E você, nessa sua ascensão como deputado estadual, sendo reeleito e tendo uma votação expressiva, inclusive pelo próprio partido que você fazia parte à época, fazia parte na época, que era o próprio PDT, você viu que poderia estar mais forte, né, nessa época, nas últimas eleições que você disputou para a Câmara, neste caso, federal. Você se viu forte. Como é que foi que você, nesse momento que você se candidata a deputado federal, deixando a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, sendo um dos mais votados, mas infelizmente o coeficiente não te deixou dentro da Câmara Federal? Mas a política também é uma arte, né? A arte da matemática, a arte da composição, a arte de montar uma chapa. E realmente eu acreditei que dava para disputar para deputado federal, mas infelizmente o PDT não conseguiu atingir o quociente eleitoral e aí eu fiquei fora do mandato de deputado federal, né? Foi uma experiência bem traumática no meu entendimento, porque eu nunca tinha perdido uma eleição, né? Das 4 eleições que eu tinha disputado, eu tinha vencido as 4, com sacrifício, mas tinha vencido as 4, e acabou que a 5ª, que eu fui o mais votado do partido, mas não ganhei porque o partido não atingiu o quociente. Mas eu sempre falo, Janô, tudo que Deus faz é bem feito, né? Eu não fui para a Câmara Federal, mas até hoje, graças a Deus, da minha vida neste momento, foram novas experiências que surgiram, novos aprendizados, e a gente ainda está jovem, apesar dos 43 anos de idade, ainda está jovem, ainda tem muito chão pela política aí, mas eu não gosto de perder não, viu? Mas foi uma experiência, foi da vontade de Deus, a gente aceitou. Você falou que teve várias viradas de chave na tua vida ao longo desses anos, e você já teve que engolir aliados virando adversários por conveniência? Mais demais. Janô, quando eu te falei em 2019, quando eu mantive uma postura de me manter fora do grande grupo político de Ananindeua, que era a grande república de Ananindeua, que se falava que essa república já está desmoronando, ali eu tive vários companheiros da vida pública que me abandonaram. Por conta da minha posição política, várias pessoas que estavam comigo, viviam dia a dia, eram aliados políticos, eu ajudei a construir uma relação política. Quando eu amanhecia num dia, já estavam do outro lado, né, do político, não estavam mais comigo, já estavam do lado do prefeito naquele momento. Então, isso na vida política eu já passei muito, né, e eu já estou até um pouco acostumado. As pessoas, mira, o fulano foi para lá. Rapaz, deixa que ele vai, quando vai um, vem outro. Deus, às vezes, manda um embora para mandar um melhor. Mas já tive muita decepção na política de pessoas que nos abandonaram. E essa decepção fez com que você mudasse de partido? Foi uma saída discreta do PDT ou foi uma ruptura aí? Não, a questão do PDT, Agenor, não passa muito por essa questão, né? A questão do PDT, eu passei 18 anos no PDT,
né? Sou muito grato ao PDT, porque eu sempre falo também uma coisa, Genô. Na vida, quando você tem uma relação, tanto política, de amizade, às vezes existe um erro que acaba que você muda. Diz, olha, Genô, não dá mais pra gente caminhar junto. Mas não é porque teve esse erro que não tiveram acertos. Então, na minha vida política do PDT, eu tive muitos acertos e muita gratidão ao PDT. Né? Então, não digo que o PDT foi um partido ruim para mim, muito pelo contrário, foi um partido muito bom e me ajudou muito. Só que chegou um momento que não tinha mais clima de ficar no PDT. Eu senti que o PDT já estava um partido que existia uma barreira com relação a um certo crescimento, uma barreira com relação à discussão, e aí eu decidi sair do PDT. Até porque a política ela é muito dinâmica, né? Um dia está de um jeito, amanhã pode estar de outro e depois voltar para o que era antigamente, né? A política tem essa dinâmica, né? Por isso que quando há, é um ponto de vista, né? Quando você racha com um grupo político, você está rachando com um grupo, mas às vezes aquilo acaba se tornando algo muito pessoal, né? E isso acaba dificultando até o relacionamento. Eu nunca levo, eu tento nunca levar para o pessoal. Né? Então eu entendo que a política tem o campo da política e tem o campo pessoal. Então vamos sempre tratar no campo da política. E o PDT foi isso que eu senti. Eu senti que era um partido que não tinha mais abertura para crescimento. E isso, infelizmente, tem se tornado uma história no partido. Vários políticos que já passaram pelo PDT saíram do PDT. É só puxar a história do PDT. Pessoas que chegaram, construíram uma trajetória, chegou no limite e saiu. E eu, para não brigar, para não criar nenhum tipo de atrito dentro do PDT, brigar com pessoas que eu gosto, eu preferi sair e estou muito bem onde eu estou. Acho que foi uma decisão muito acertada ter saído naquele momento e, para mim, uma decisão muito correta de ter entrado também no partido que eu estou hoje, que é o Partido dos Trabalhadores. E a gente vai falar sobre esse assunto já já, mas ainda vamos continuar aqui como deputado estadual, porque você tem vários outros projetos. Eu estava vendo aqui, olha, dentro desses projetos, a gente falou agora há pouco do autismo, né, onde você também tem um projeto de lei onde houve a aprovação de reserva de bolsas para autistas em universidades privadas. Um outro ponto também é um projeto de lei que tornaria e que torna gratuita a distribuição de sacolas nos supermercados aqui do estado do Pará. Ou seja, são projetos eficientes. Na realidade das sacolas, não sei se vocês lembram das sacolas, que alguns anos atrás se cobravam uns inclusive, centavos. Isso foi um projeto do atual prefeito de Ananindeua na época. Ele fez um projeto grande e no meio tinha colocado que os supermercados poderiam vender as sacolas. Não sei se vocês lembram disso. Tem uns 2, 3 anos atrás, não, tem mais. Tem uns 4 anos atrás. Tinha uma brecha que dizia: você ia no supermercado e quando você ia embalar suas compras, se eu não estou enganado, era 30 centavos cada sacola que o supermercado cobrava. Né? E eu fui ao parlamento, fiz um projeto de lei para não permitir a cobrança das sacolas. Então, até hoje, não se cobra as sacolas por conta do nosso projeto lá atrás. Ou seja, é por isso que houve também até essa mudança das sacolas, né? As sacolas verdes agora que nós encontramos nos supermercados. Após também essa reformulação, houve a reformulação também de um projeto de lei com relação às sacolas nos supermercados. Agora Miro, desse período como deputado estadual, eu posso dizer, né, infelizmente você não se elegeu a deputado federal, você ficou, digamos que vulnerável, né, ficou sem mandato. Mas aí você buscou manter-se na política. E houve uma transformação, como você falou agora há pouco, uma mudança de chave, saindo e deixando o PDT após quase 2 décadas dentro do partido, e você vem para um partido que obviamente é um dos maiores partidos do Brasil, que é o Partido dos Trabalhadores, o PT, mas que nós vivemos um momento diferente na política brasileira hoje. E você, quando entra no próprio PT, de cara, você já entra numa eleição, que foi a eleição municipal do ano passado, de 2024, disputando a cadeira da Prefeitura de Ananindeua. Como é que foi essa mudança? Como é que você se viu nesse jogo, nessa tentativa de ser prefeito? Bem, primeiro dizer que a mudança para o PT foi uma decisão minha. Né? Quando eu saí do PDT, Agenor... Foi um convite do senador Beto Faro? Sim, um convite do senador Beto Faro, mas foi uma decisão muito minha de ter ido para o PT. Eu sempre fui no partido de esquerda, então foi 18 anos no PDT, que é um partido de esquerda. Iria contra a minha ideologia, contra as minhas bandeiras de luta, eu ia para um partido de direita, ou para um partido de centro-direita. E ali eu recebi o convite do senador Beto Faro, que é um grande parceiro, um grande amigo, desde a deputada Divanda Faro, e ingressei ao PT, né? E de imediato recebi o convite para disputar a eleição
no município de Ananindeua. Mesmo sabendo que era uma eleição muito difícil, Agenor, a gente topou o desafio para poder tentar discutir a cidade. A gente sabia, eu tinha a pesquisa na mão, sabia dos índices de aprovação do prefeito na época que se reelegeu. A aprovação dele estava um nível muito bom. Sabia da dificuldade que era disputar aquela eleição, mas eu topei poder começar a discutir a cidade. E muito do que a gente falou na discussão da cidade, inclusive estive no programa que você apresenta na RBA, falando sobre a nossa candidatura na época, de temas importantes. Muito do que eu falei lá naquela época, lixo. Ananindeua hoje sofre uma epidemia de lixo na cidade. Tá aí como é que está Ananindeua hoje. Questão da saúde, Anita Gerosa fechada, o hospital pediátrico até hoje com a obra fechada, não tem médico nos postos de saúde, não tem remédio nos postos de saúde. Então, transporte coletivo, iluminação pública, IPTU que aumentou 300%, endividamento da prefeitura em quase 1 bilhão de empréstimos. Tudo aquilo que a gente discutiu na cidade, na campanha, que eu topei fazer essa discussão, está vindo à tona agora. Então, não me arrependo de ter sido candidato, apesar de ter sido uma eleição muito dura, mas eu acho que foi uma grande experiência e ainda vem eleições aí pela frente, quem sabe a gente pode lá na frente disputar e colocar em prática o que a gente sonha por Ananindeua. Até porque a vida ela continua, né? A vida ela continua, a caminhada continua. Hoje você mais maduro sabe exatamente, ou provavelmente, analisar o atual cenário. A gente sabe que tem uma eleição e vai ser uma eleição dura em 2026, né? Provavelmente para todos os cargos, seja deputado estadual, federal, para a presidência da República, para o governo do estado, para o Senado Federal, e a gente vai estar observando isso de muito perto. Mas enquanto isso, você não estando em nenhum cargo público, mas hoje você está à frente da Funtelpa, onde você comanda rádio, TV e portal institucional. Como você separa a gestão pública e a visibilidade pessoal? É difícil, Agenor, separar, ainda mais onde eu estou, né? Que eu estou numa emissora de televisão, numa emissora de rádio, num portal digital também, então a gente acaba que aparece um bocado também. Eu também tenho minhas atividades como comunicador, também tenho meu programa dentro da emissora como comunicador, que eu já faço há 4 anos, o programa Só Toca Pará. Você é publicitário de formação, Sou publicitário, né? de formação, a minha primeira formação é em publicidade e propaganda. Então a gente sempre acaba que está na mídia, ou como presidente da Funtelpa, que é a TV, a Rádio Portal Cultura, ou como político, que eu nunca vou deixar de ser, ou como cidadão, né? Então a gente sempre acaba que está na mídia e não é tão fácil separar uma coisa da outra. E você acredita que a população ainda acredita? Na verdade, você acha que a população ainda acredita na TV pública? Acredita, eu acredito muito na TV pública. Eu acho que a comunicação pública, Agenor, ela é uma comunicação muito importante para a sociedade, né? E a gente tem aí vários exemplos de TV e emissoras públicas, né? Nós temos a TV Brasil, nós temos a TV Cultura de São Paulo, que são referências a nível nacional, né? E qual é a vantagem da TV pública, da emissora pública, Agenor? A gente passa uma programação que às vezes a TV privada não tem condições de passar, né? Às vezes são programas educativos, às vezes são programas que mostram um pouco mais da cultura do Estado. Por exemplo, na TV Cultura, eu tenho uma mobilidade da grade e um espaço na minha grade que às vezes uma RBA não tem, uma Liberal não tem, porque tem um compromisso com a Globo de ter quase 85% da programação nacional. Já eu tenho uma condição de passar uma grade local muito maior. E aí eu posso passar o futebol do Pará, aí eu posso colocar um esporte amador, aí eu posso colocar um programa que mostra mais a cultura do Estado, a gastronomia do Estado, né? Então, e a emissora pública também consegue chegar, às vezes, em locais onde a emissora privada não consegue chegar, né? Então, a gente tem uma função importante de comunicação, tem uma função social importante, porque a gente, às vezes, na nossa rádio, muita gente chega lá para mim, poxa, presidente, nunca tocou minha música numa rádio. E a TV, a Rádio Portal Cultura tem essa função de mostrar esse agente cultural, esse músico que nunca teve essa oportunidade. O que é interessante na TV pública, nesse caso falando sobre a TV Cultura, tem um assessor seu aqui que a gente já trabalhou junto e a gente sempre trabalhou pela guerra da audiência. Isso é verdade, a televisão é isso, né? Audiência, resultado. E a gente sabe que a Funtelpa, em certos horários, a TV Cultura batia uma audiência ali próximo, ou então ali
tete a tete com a principal emissora que estava no ar. Isso eu digo com programação infantil, com programação, desenhos. E quando entra o futebol paraense, que ao longo dos anos a cultura, a TV vem investindo nas transmissões do Parazão, né, do Bamparazão, são números estratosféricos, que nenhuma emissora pública do Brasil com a bandeira cultura mostrou uma audiência tão grande como a emissora local mostra. Ou seja, isso exatamente é valorização do esporte amador, do futebol profissional e também dos projetos culturais do Estado. É aquilo que eu falo para ti, a função da emissora pública, da comunicação pública, né? Tu tá dando os exemplos aí. Né? Se tu for pegar hoje, quem é que passa desenho? Só acho que é a cultura. Só a cultura. E os índices de audiência da cultura pela manhã, ela bate muita emissora que eu não vou citar aqui, né? Porque a gente mede também índices de audiência. Mas são desenhos educativos. Desenhos educativos. Por quê? A criançada vai fazer o quê de manhã que está em casa, talvez? Assistir televisão, assistir desenho. Pode ir para o streaming. Mas quem não tem acesso à internet, quem não tem acesso ainda ao streaming por pagar um certo valor... Aí nós temos aí, Agenor, vamos lá, programas históricos na televisão brasileira. Roda Viva. Sem Censura Pará, que está quase 40 anos no ar, entrevistando quem faz e acontece no Pará. Né? O futebol paraense, Genô, olha a importância da TV pública no futebol paraense. São duas importâncias. Primeiro que o futebol paraense, através de uma emissora pública, que é bancada pelo governo do estado do Pará, consegue comprar os direitos de transmissão do futebol paraense. Que aí você já ajuda o Campeonato Paraense e os clubes a se manterem no Parazão. Segundo, quem é que tem condições de transmitir 4, 5 jogos por semana do Parazão? Primeiro, que você tem que ter uma estrutura de transmissão. Sim. Segundo, que você tem que ter tempo na tua grade de programação para passar 5 jogos de futebol. Né? Então você mostra esse futebol para o Pará e para o Brasil, porque através do nosso aplicativo da Cultura Rede de Comunicação, todo mundo assiste pelo celular. Né? E os índices de audiência são fantásticos. Na final do Parazão, Agenor, nós fizemos a parceria com a TV Brasil, nós transmitimos os 2 jogos para todo o Brasil, através da TV Brasil. Na TV aberta, nós estivemos com 22 pontos, enquanto a segunda colocada da Globo estava com 4. No stream do YouTube, tinha quase 200 aparelhos ligados na final do Parazão. 200 mil aparelhos ligados na final do Parazão. Eu era um deles. E no nosso aplicativo, quase 80 mil ligados. Então, para te ver a força do futebol paraense, a força também do nosso trabalho através do Parazão. E é o que é legal também porque a Funtelpa, né, de uma maneira geral, está bem conectada, né, em todos os seus meios, atingindo todos os públicos. Como você fala, na final do Parazão, 200 mil pessoas acompanhando ao vivo a transmissão pelo YouTube. Eu era uma dessas pessoas, porque na minha casa eu tenho a operadora e a operadora não tem a TV Cultura aberta. Né? Então eu assisto no stream, assisto no YouTube. Então assisti a final do Parazão por lá. É de tanta importância porque estar atingindo todos os públicos segmentados, do jovem ao adolescente, ao adulto, aquele mais idoso, que talvez não tenha acesso ao YouTube, mas ele está ali no radinho ouvindo, enfim, a gente percebe pessoas dessa maneira. Agora eu te pergunto, você já se arrependeu de ter aceitado um cargo público no lugar de se lançar em alguma eleição? Não, nunca me arrependi de ter. Por exemplo, você está com um cargo público, mas de repente você aceitou ser secretário. Você está num cargo público, mas você aceitou, por exemplo, ser como um político, ser presidente da Funtelpa? Não, nunca me arrependi dessa questão, sabe, Jânio? Eu acho que as decisões que a gente tomou, como eu te falei, até a eleição de ser deputado federal, que foi uma eleição que não deu certo, do meu entendimento, foi ali que foi a ruptura do meu mandato, na realidade. Né? Porque estava numa sequência de vitória e talvez se eu tivesse vindo para deputado estadual, teria uma eleição, não que ganha, mas muito mais favorável do que ter ido disputar deputado federal. Mas não me arrependo, como eu falo, foi uma experiência, serviu de lição. E por onde a gente passa de noite, a gente adquire experiência, né? Por exemplo, agora a minha função como secretário, como presidente da Funtelpa, que é um cargo como se fosse secretário de Estado, é uma experiência que eu estou ganhando. Né, de fazer uma gestão de um órgão público, fazer uma gestão de um veículo de comunicação. Com certeza, quando eu terminar a minha função, terminar esse meu ciclo na Funtelpa, eu vou sair muito mais experiente, com muito mais conhecimento do que quando eu entrei. E você não deixa de ser um comunicador. E tu te achas mais gestor ou mais comunicador? nesse momento? Eu acho mais gestor, com certeza, bem mais gestor do que comunicador. Mas como eu já te falei, eu já estou há 4 temporadas, são mais de 4 anos na realidade, que eu criei um projeto, que é o projeto Só Toca Pará,
né, que começou como um programa de rádio, na Rádio Raulan, né, começou eu, o Júlio César, que é o nosso amigo do nosso Tom, meu parceiro, que fez 3 temporadas comigo, o Patrick também, que é um parceiro que está nessa temporada comigo, e lá nós começamos um programa de rádio, né, e hoje a gente conseguiu transformar, a partir da estrutura que nós fomentamos na cultura, com nossos estúdios, esse programa ele evoluiu de um programa de rádio para um programa de televisão também, de rádio, também um programa digital que passa pelo nosso aplicativo. Agora, Miro, obviamente que quando a gente pesquisa, a gente ouve, a gente fala, a gente precisa entrar em assuntos que são importantes até para nós esclarecermos. Em 2024, ano passado, teve gente dizendo que você usou a estrutura da Funtelpa para alavancar a sua pré-campanha. Isso é verdade? Não, eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem construído a Funtelpa da melhor maneira possível, né? Com diálogo, ouvindo as pessoas, buscando evolução. Por exemplo, nós conseguimos modernizar a Funtelpa em muitas coisas. Claro que tem muitas deficiências, Agenor, mas colocar a Funtelpa no digital, né? Hoje a emissora tem um aplicativo próprio. Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode assistir a TV e ouvir a Rádio Cultura pelo celular, né? Modernizamos os estúdios, principalmente da rádio, né? Nós temos 3 estúdios da rádio hoje, um estúdio que só é para rádio, outro estúdio que só é para gravar os programas que são audiovisuais, né? Abrimos a questão da cultura ainda mais para o interior, para os artistas, para os comunicadores, né? E quem fala isso aí, sempre, como a gente fala, tem a oposição, a gente não agrada a todo mundo e sempre tem gente que vai falar isso ou aquilo, mas muito pelo contrário, nós temos aberto muito diálogo e temos avançado muito na Funtelpa. Pois é, mas aí há quem diga também que você aparece mais na imprensa do que em comunidades. Essa crítica te atinge também? Não, muito pelo contrário, eu tenho que me desdobrar, Júnior. Por exemplo, amanhã de manhã, eu já vou para Ulianópolis de manhã, cumprir uma agenda pela manhã cedo, meio-dia já estou de volta na Funtelpa cumprindo a minha missão, a gente tem que se virar nos 30, final de semana a gente não tem, né? Meu final de semana, só para ter noção, esse final de semana que está chegando aí, tem a Baetetuba, tem a Nanindeua, tem Coraci, tem Outeiro, a nossa vida é uma corrida muito grande e a gente tem que saber muito bem dosar isso, para ser um bom marido, um bom pai, um bom político, um bom gestor, um bom comunicador e um bom amigo. Aquilo que eu falei para você, né? A gente, quando pessoa pública, a nossa vida vira uma vitrine. Qualquer um pode jogar uma pedra, pode arremessar e quebrar, querer prejudicar. Você já foi acusado de marketing em cima de pauta fácil, como animal e inclusão. Dizem que é só para surfar na popularidade. O que você responde quando as pessoas vêm e te criticam dessa maneira? Olha, um dia desse eu recebi uma crítica, porque o Miro inventou de ser defensor da causa animal. Eu inventei de ser defensor da causa animal. É só tu puxar a minha história. Ninguém, Agenor, fez mais leis em defesa da causa animal do que o Miro Sanova. Ninguém puxou mais debates do que o Miro Sanova como deputado estadual. Tem muita coisa que eu faço que eu nem divulgo. Por exemplo, eu no meu mandato, causa animal, vou tratar rápido contigo aqui. Eu doei milhares de quilos, de toneladas de ração para os abrigos. Eu nunca fui tirar uma foto entregando uma ração. Nunca fiz isso, porque eu não me sentia bem. Eu fiz as principais leis, Agenor, da causa animal no estado do Pará. Código de Proteção Animal, fui eu que fiz. Proibição de tração animal, ou seja, animal puxando carroça, foi o Miro Sanova que fez a lei proibindo. Proibir soltura de fogos de artifício com estampido, que incomoda animais, autistas, grávidas, idosos, foi o Miro Sanova que fez. Atropelou animal em via pública no estado do Pará, é obrigado a socorrer, foi o Miro Sanova que fez. Abandono de animais em porta de abrigos, torna maus tratos, foi o Miro Sanova que fez. Então eu desafio quem fez mais leis em defesa dos animais no estado do Pará que o nosso mandato enquanto deputado estadual. Agora, Miro, como é que se faz cumprir leis como essas tão importantes para as causas? Porque assim, a gente percebe que mesmo assim, com a lei, ainda existem pessoas que infringem. Por exemplo, estampicos, né? Estampidos, fogos de artifício. Infelizmente ainda se vê. Obviamente que ainda existem pessoas mais conscientes que não utilizam. A gente percebe, por exemplo, em comemorações, né? Estádios de futebol, era comum o clube de futebol entrar e aquele estouro de fogos de artifício no momento da entrada dos jogadores. Mas isso não acontece mais. Por exemplo, também com relação a respeitar e cumprir leis
contra maus tratos, animais. Como é tão difícil o ser humano também, né? A gente sabe que existe fiscalização, mas o mais importante é denunciar e registrar a ocorrência para que as autoridades possam ir em cima também, O que né? eu falo, Agenor, e aí foi uma coisa que me deu um estalo quando eu virei deputado estadual. O que eu posso fazer como deputado estadual que vai ficar? São as leis. São legados. Leis. Tu só vai poder cobrar se tu tiver o quê? Lei. Então hoje, se um cidadão pode denunciar uma polícia, pode cobrar do Ministério Público, pode chamar o 190, é porque existe a lei. Mas nem todas as leis são cumpridas. É proibido dirigir sem ter cinto de segurança. Tem gente que dirige sem cinto? Tem. É proibido roubar, tem gente que rouba? Tem. Mas você, na lei da causa animal, hoje você já pode dizer, meu irmão, vizinho, você soltou o foguete. Não pode, vou chamar a polícia. Então você só tem o direito, Agenor, se você tiver a lei. E hoje nós temos várias leis em defesa da causa animal que, claro, precisam ser maturadas, precisam ser mais divulgadas, precisam ser mais cobradas. E a punição tem que ser executada. Mas com certeza, no decorrer dos anos, a conscientização das pessoas, a polícia entendendo, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, nós já tivemos muitos avanços. E o que falta então, como a gente fala de maus tratos, se cumprir a lei da proibição de tração animal, porque a gente ainda observa, principalmente nas periferias, né, nos bairros populosos, o animal sendo utilizado desta maneira, tracionando uma carroça. E o pior, abandonado quando não serve mais. Não tem serventia, o tutor, não posso chamar de tutor, ele abandona e deixa o animalzinho lá solto, ou mesmo amarrado a um pé de uma árvore. E a população que tem que fazer o seu papel de denunciar, chamar a imprensa e que a responsabilidade possa ser cumprida. Isso é um absurdo, Agenor. Eu acho que isso já era para ter acabado nas grandes cidades, principalmente aqui no Pará, na área metropolitana de Belém, nos grandes centros de Belém e do estado do Pará. Né? Existe a lei tem que ser cumprida, mas também precisa fazer um trabalho forte com essas pessoas. Agenor, o que tem de cidade no Brasil que acabou com a tração animal, fazendo uma política pública para essas pessoas também. O que é essa política pública? Meu amigo, faz o cavalo de lata. O que é o cavalo de lata? A carrocinha puxada por uma bicicleta, por uma moto elétrica. Isso dá para fazer, mas também precisa de incentivo, às vezes do poder público. A própria iniciativa privada também pode colaborar com isso. Né? Então, eu acho que Belém, Ananindeua, os grandes centros do estado do Pará, tem que acabar com isso. Uma cidade menor que a Tailândia, Agenor, aqui no Pará, há muitos anos, a prefeitura acabou com a tração animal, substituiu por motos. Né? Então há opção também para essas pessoas, não maltratar os animais que sofrem, que depois são abandonados, que causam inclusive problemas na cidade. Quantas e quantas vezes você já deve ter noticiado no passado ou no presente, cavalos soltos pela rua provocando acidentes. Sim. Em BR, em Perimetral, em Arthur Bernardes. Não cabe mais isso nos anos de 2025. Então a lei existe, ela é para ser cumprida, mas tem que fazer um grande esforço, a sociedade civil, o poder público, para de fato acabar com isso. Agora Miro, você já deve ter sido alvo de fake news, de informações manipuladas a teu respeito, ainda mais no período de pré-eleição. Isso é muito comum a gente se deparar, infelizmente, com esse tipo de crime. Mas você já usou fake news ou manipulação digital a seu favor, mesmo que indiretamente? Não, nunca participei de fake news. Também porque eu não gosto que tenha fake news contra mim. Sim. Né? E não gosto de produzir fake news contra os outros também. Né? E nunca foi a minha postura de ficar atacando os outros. Eu fico mais me defendendo do que atacando os outros. Mas é claro que às vezes a gente precisa dar uma cutucada, mas sem fake news. Agora, Miro, a gente sabe, obviamente, que quando a gente chega, eu estou dizendo a gente como se eu fosse um político, mas assim, quando se chega num partido que para você é novo, né? A gente sabe que existem os famosos caciques, né? Dentro de um partido que já está dominado, tem aqueles que mandam, tem aqueles que têm mais respeito dentro do partido. Mas foi verdade que você teve um racha interno com a cúpula do PT logo após lançar a sua pré-candidatura à prefeitura de Ananindeua? Ou seja, tinha uma ala que não era favorável à tua candidatura, tinha uma ala que era favorável, que não era favorável, outra. Como é que foi isso? Na verdade, o que acontece? Enfrentaste isso? Enfrentei. Não na cúpula estadual, na cúpula municipal do partido de Ananindeua. Existe uma cúpula, ou uma parte do partido de Ananindeua, que é próxima ao atual prefeito, que no meu entendimento vai totalmente contra a linha ideológica do partido. Né?
E essa cúpula próxima ao prefeito de Ananindeua não queria minha candidatura de prefeito. Queria que o partido ficasse flutuando ao redor do atual gestor de Ananindeua. Então, esta ala do partido não queria a nossa candidatura. Mas tanto uma boa parte do partido Ananindeua que esteve conosco na nossa eleição, que é a ala ideológica do partido, esteve conosco, quanto a direção nacional, quanto a direção estadual, me deram todo o apoio na nossa candidatura de prefeito. Agora, Miro, como é que é ser candidato? Por exemplo, você foi vereador por 2 mandatos em Ananindeua, tua base eleitoral provavelmente como deputado estadual também foi a maioria dos votos por Ananindeua e outras regiões do estado do Pará. Mas só que nessa eleição do ano passado você teve quase aí mais ou menos 4% dos votos, né? Você mostrava ser a nova cara de Ananindeua, mesmo estando pelo Partido dos Trabalhadores. Você acha que foi um recado da população, daqueles que eram fiéis ao teu voto, ao teu trabalho, e de repente eles recuaram e votaram em outro candidato? Como é que tu vê isso? Como é que tu tem essa visão, até para o teu planejamento futuro? Olha, eu acho que a nossa votação em Ananindeua foi a votação praticamente que eu sempre tive para deputado estadual. Foi o grupo que sempre esteve comigo, né? E como eu te falei, Agenor, em Ananindeua se criou um cenário nos 4 anos que antecederam a eleição muito favorável ao prefeito no momento, né? Ele passou 4 anos nadando a favor da correnteza, com o apoio do governo, com o apoio da maioria dos políticos, e criou esse sentimento, né? E eu sabia que era uma eleição difícil, eu tinha pesquisa, eu sabia que ia ser um páreo muito duro, ainda mais no município, Agenor, você que é comunicador. Imagina você fazer uma campanha no município com 500 mil habitantes, com 340 mil eleitores, onde não existe horário eleitoral na televisão. Você não consegue discutir a cidade de uma forma eficaz porque você não tem a tela da televisão. Enquanto a propaganda eleitoral passa de Belém e as pessoas discutiam Belém em debates. Por exemplo, a Ananindeua não teve um debate eleitoral. A Ananindeua não tive a oportunidade de mostrar na televisão o problema do lixo, o problema do IPTU, o problema da saúde. Foi uma campanha basicamente de rua, de rede social. É muito difícil fazer uma campanha neste nível e discutir a cidade. Você acha que é desproporcional? É totalmente errado isso. Isso não tem condições de discutir uma cidade do tamanho de Ananindeua, a 2ª maior cidade do Pará, a 3ª maior cidade da Amazônia. Ananindeua figura entre as 40 maiores cidades do Brasil e não tem horário eleitoral. Agora, Miro, em eleições passadas teve horário eleitoral. Há muito tempo não tem. Mas por que esse ano não teve? É uma boa pergunta. É uma decisão que parte de quem? Do Tribunal Regional É Eleitoral? uma boa pergunta, porque o Tribunal Regional Eleitoral... Porque a Ananindeua não tem emissora, só tem uma única emissora. Tem uma, que é a TV Marajoara, mas que o índice de audiência é muito pequeno. O que valia aí? O que sempre foi feito? O bom senso, Agenor. Foi dividido. Vamos lá, em São Paulo, Rio de Janeiro, o que se faz com as grandes cidades? A maior emissora que tem maior audiência passa da capital, vamos dizer, Rio de Janeiro. São Paulo. A segunda passa de Nova Iguaçu, passa de Osasco. Aí aqui na área metropolitana só se passa Belém. O povo de Ananindeua ouvia os candidatos de Belém. Aí como que a gente vai conseguir falar nossas propostas de forma eficaz se eu não consigo comunicar? Você sabe que a comunicação é a mal do negócio, cara. Então é uma crítica que eu faço. É muito difícil conseguir virar um jogo em Ananindeua, mesmo com boas propostas, fazendo campanha, como eu fiz, andando na rua todo dia. Mas quando tu anda na rua, tu não consegue falar de proposta. O máximo que tu faz é apertar a mão da pessoa, dar um abraço e correr. Não tem como fazer proposta. E a rede social, apesar de ser um grande veículo também, não tem o mesmo formato da televisão de debate. A gente via a política em São Paulo, Agenor. Todo dia tinha debate da Prefeitura de São Paulo. Todo dia tinha um debate. Só para ter noção, quem ficou em 3º lugar na Prefeitura de São Paulo, que quase foi para o 2º turno? Pablo Marçal. E o partido dele nem tem horário eleitoral. Não tinha. Por que ele conseguiu chegar perto no 2º turno? Porque ele tinha o quê? Debate. Um debate. Então é uma crítica que eu faço, inclusive, para a Justiça Eleitoral, talvez para as próximas eleições, precisa repensar esse formato da propaganda eleitoral na área metropolitana e também dos debates na área metropolitana. Agora, Miro, qual foi, não sei se você recorda, mas qual foi a maior mentira que já inventaram você como um político, como uma pessoa pública? Que você não gostou, mas que inventaram sobre o teu nome? Rapaz, que inventaram sobre o meu nome? Uma boa pergunta. Sabe? Mas para te prejudicar. Rapaz, lembras?
Não consigo me lembrar assim para me prejudicar. E se você pudesse apagar um episódio da tua carreira, qual seria? Carreira pública. Nenhum, Agenor. Ou seja, você não tem nenhum arrependimento ao longo desses não, anos como assim, vereador, deputado? Assim, eu não vou te dizer nenhum arrependimento assim que eu possa dizer, olha, eu cometi uma grande gafe, cometi Sim. erros, claro que eu cometi erros. Talvez, poxa, talvez se eu tivesse tomado aquela decisão... Talvez, por exemplo, ter decidido ainda se manter na LEPA ao invés de tentar a Câmara Federal? Então, mas eu não me arrependo disso também. Entendi. Porque eu acho que foi uma decisão naquele momento que eu achava que era correta. As tuas pesquisas te mostravam, o teu trabalho Aquilo te que mostrava. eu te falei, eu achava que eu podia ser o primeiro do partido. E eu fui o primeiro do partido. Né? Qual é a leitura lógica para você ganhar um mandato? Você ser o primeiro. Né? Então, na minha lógica, poxa, eu posso ser o primeiro. Mas a lógica não deu certo, porque apesar de ter sido o primeiro, a gente não fez a vaga. Então, não me arrependo também, mas hoje, com certeza, o ciclo girou e os passos são outros nesse momento. Agora, Miro, a gente sabe que todo político, né, você hoje à frente da Funtelpa, é uma vitrine para você, você lida com a comunicação, além de ser um político, é um publicitário, sabe exatamente lidar com toda essa comunicação. Dentro do nosso bate-bola aqui, do nosso jogo rápido, aí eu te pergunto, né, um desafeto político que você hoje respeita? Desafeto que hoje... Que um dia no passado você não gostava, que você não tinha tratos políticos, mas hoje você respeita. Olha, Genô, eu nunca tive um desafeto político. O único desafeto político que eu tenho, eu continuo não respeitando. Sabe? Quem é? É o prefeito Ananindeua. Continuo não respeitando. Para mim, continua do mesmo jeito. Né? Eu nunca tive desafetos políticos, brigas políticas. Meu único posicionamento político, efetivamente, de embate, mas lá atrás como deputado, foi o atual gestor de Ananindeua e esse eu continuo no meu pensamento. Uma pauta que você usou e hoje você se arrepende? Uma pauta que eu usei que hoje eu me arrependo. Tem? Não tenho. Continuo defendendo as mesmas pautas, Genô. Já foi vaidoso demais? Não, nunca fui vaidoso. Nunca me achei vaidoso, né? Pelo menos dessa minha circunstância, nunca me achei vaidoso. Um escândalo que quase estourou e você conseguiu segurar. Tem? Não tem. Não, nenhum? Não. Um elogio que você finge gostar, mas não acredita. Você tá forte. Forte de que jeito? Então, tá forte. Não sei qual é essa força. Algo que nunca confessou nem para os aliados. Eu não posso confessar, né? Essa é boa. Se eu não confessei pra ninguém. Essa é boa. Se eu não confessei pra ninguém, como é que eu vou confessar aqui, gente? Mas assim, se tiver, você pode falar, mas se não tiver, não tem problema. Algum erro político, teu maior erro político, teu maior erro na política, qual foi até hoje? A gente sabe que decisões, às vezes, mal tomadas, pode ocasionar um erro. Então, Eugênio, como eu te falo, eu acho que a gente teve alguns erros na política, mas eu não consigo ver um grande erro. Sabe, poxa, olha, o Miro tomou uma decisão que ele prejudicou aquelas pessoas. O Miro votou naquela situação que criou um grande constrangimento para ele, ou que criou um grande problema para uma cidade. Eu sempre fui muito cauteloso nas minhas posições, Eugênio, justamente para depois não me arrepender. Prefeito, deputado ou apresentador de TV? Deputado. Fama ou legado? Legado. Você é o Miro da política, da mídia ou da próxima polêmica? Da política. Da política, com certeza. Quais são as tuas pretensões para o próximo ano? Se Deus quiser, Genô, a gente vai trabalhar para voltar a ser deputado estadual. Estamos trilhando esse caminho. Eu acho que a gente, nos 8 anos que eu passei na LEPA, nós deixamos um legado nos municípios, de conhecer os municípios, de visitar os municípios, de estar presente nos municípios, de defender nossas bandeiras de luta, causa animal, causa da pessoa autista, sabe? Eu acho que esse legado a gente precisa retomar. Eu sinto muita falta hoje no parlamento, principalmente de pessoas que falem da causa autista e da causa animal. Né? E eu ainda sou muito cobrado com isso. E da forma que eu posso hoje, tanto nas funções que eu exerço dentro da Funtelpa, quanto cidadão do estado do Pará, eu procuro ainda ter essas causas. Agora, Miro, essa pauta ela é importante. Eu, assim, em casa tenho pet, né? Em casa passamos a criar gatas, né? Em casa. E conhecendo de perto hoje o trabalho da causa animal, né? As dificuldades, por exemplo, eu sei que eu posso ir numa clínica,
preciso pegar uma gatinha da rua, vou levar numa clínica para vacinar, se eu tiver condições eu ainda castro essa gatinha e devolvo ela para o habitat, mas eu sei que ela não vai estar proliferando, crescendo a ninhada dela. Só que nem todo mundo tem essa condição. Então, quando a gente fala de causa animal, tu achas que tem muita gente que surfa na onda? Vou te falar por quê. Porque uma coisa é você defender, mas uma coisa é você agir. Por exemplo, com projetos da construção de um hospital, de uma clínica pet, ou de programas que possam diminuir o valor daquela castração junto a clínicas que possam ser parceiras para ajudar a esse tutor. Como é que a gente lida com isso? Porque a causa é muito bonita, muita gente defende, mas a prática é totalmente diferente. Eu acho que precisa ter mais políticas públicas para a causa, Genova. E eu confio muito que o Igor, que foi também um grande defensor da causa animal no parlamento, quanto vereador, quanto deputado estadual, possa mudar esse cenário, né? A gente precisa ter políticas públicas. Tem um hospital em Belém, veterinário, que precisa ser fortalecido ainda mais. Precisa sair apenas lá do Tapanã, começar a ir para outros bairros também. Precisa ter uma política mais efetiva e agressiva de castração, porque a gente vai trabalhar realmente a causa animal, Agenor, quando acabar com a superpopulação de animais nas ruas, castrando gatos, castrando os cachorros, as cadelas, né? Tirando os cavalos equinos das carroças, das ruas. Precisa ter essa política efetiva de rua, porque hoje o que acontece? Eu, enquanto deputado estadual, produzi as leis. Ajudei minimamente o que eu pude, ajudando os abrigos, ração, mas quem faz muita função pública ainda são os protetores. Aqueles que têm os abrigos dele, que pegam os animais nas ruas, que acolhem os animais e com muita dificuldade conseguem fazer um trabalho de castração, um trabalho de manter os animais nos abrigos, com muita dificuldade. Então, acho que a gente precisa ainda mais que o poder público realmente mergulhe nisso e entre de cabeça na questão da causa animal. Agora, Miro, nós estamos às vésperas aí da COP30, né? O evento climático onde o mundo está de olhos virados para a Amazônia, para a nossa capital, para Belém do Pará. E muito se fala da COP30, muito se fala de infraestrutura e a gente sabe o empenho que o governo do estado, em parceria com o município, em parceria com o governo federal, vem tendo para deixar uma cidade mais preparada. Óbvio que, além disso, está recebendo recursos de infraestrutura para que Belém possa melhorar e deixar um legado para a COP30. Qual é a tua opinião a respeito da COP30? Porque a gente sabe que Belém está sendo preparada, mas infelizmente muita gente, não só de fora do estado do Pará, mas aqui mesmo, é contra. Ah, mas deveriam investir mais dinheiro em tal área. Ah, poderiam estar de olho em tal área. Isso pelas redes sociais, porque as pessoas não têm coragem de falar publicamente. Como é que você vê? Qual é o teu ponto de vista referente à COP30? É um grande evento, Belém está recebendo uma infraestrutura que vai ficar para sempre. Primeiro eu quero agradecer à ONU, agradecer o presidente Lula e o governador Helder Barbalho por terem decidido e articulado que a COP fosse feita em Belém do Pará. As pessoas que falam que são contra a COP estão falando bobagem. Talvez Belém, se não tivesse sido a cidade escolhida para a COP30, tivesse esse volume de investimentos que está sendo feito neste ano, talvez tivesse aí durante uns 10 anos. Nós estamos tendo quase 6 bilhões de reais investidos nesta cidade e em boa parte do estado do Pará. Obras de saneamento que vão ficar de legado à população. Aí eu posso dizer Canal da Gentil como um exemplo disso, da Vileta como um exemplo disso, Tucunduba que avançou como um exemplo disso, né? Obras de transporte, novos ônibus, finalização do BRT metropolitano, obras de saneamento, de infraestrutura de lazer, Nova Doca, Tamandaré, Porto Futuro, Parque da Cidade, novo aeroporto. Agenor, é muita coisa que vai... vamos fazer um evento. Gente, o evento são 15 dias. Essas obras são para a vida toda. Então, essa parceria do governo federal, do presidente Lula com o governador Helder Barbalho, está transformando a realidade de milhões de paraenses. Então, eu sou totalmente favorável e sou muito grato como paraense de ter tido a oportunidade de vamos receber a COP e receber esse volume tão grande de investimento. Agora, Miro, eu até às vezes discuto assim no meu interior, comigo, porque às vezes dá vontade de você ir para as redes sociais e debater, mas tem gente que infelizmente não sabe debater, só sabe xingar, só sabe te dizer coisas que você não quer ler, não quer assistir, não quer ouvir.
É óbvio que são ofensas, né? Desnecessárias. Mas aí a gente percebe que existe um grupo de pessoas que, por que fazer isso na Doca? Por que fazer isso na Tamandaré? Por que construir um parque da cidade? Cadê as árvores? As árvores, primeiramente, elas não crescem, elas não são colocadas já grandes, adultas. São sementes que são plantadas e ao longo do tempo, Belém não recebeu mais de 2.000 mudas de mangueira há quase 200 anos. Não, ela não recebeu agora, ela recebeu há quase 200 anos e hoje as mangueiras estão aí. Algumas delas já tombaram, caíram pela falta de manutenção, enfim. E tem muita gente que é contra isso e só sabe criticar. Mas quando todas essas obras, principalmente de lazer, de infraestrutura, estiverem inauguradas, que é questão de alguns meses, por exemplo, o Parque da Cidade, desde o dia 27 de junho, já estará de portas abertas ao público, inclusive durante o mês de julho, com uma grande colônia de férias pública. A única e a primeira vez no Brasil isso vai acontecer. Mas essas pessoas estarão no lugar, aproveitando o lazer, levando os filhos para jogar bola, para passear, para patinar, para correr, enfim. Parece algo assim que é inacreditável. As pessoas criticam, mas estarão lá logo depois quando estiver pronto. Com certeza vão usufruir, mas essas pessoas são as pessoas do contra. Tu pode pintar de ouro que ele vai achar que tá ruim, porque são do contra, são pessoas que não gostam, talvez, das obras, não gostam às vezes de quem está fazendo a obra, reclama de quem está fazendo a obra, critica a obra, mas muitas das vezes essas pessoas que defendem são pessoas que defendem pessoas que nunca fizeram uma obra no Pará, sabe? Que tem gente que reclama, principalmente a ala aí, desculpa aqui vou falar, a ala bolsonarista que reclama um bocado, mas me diga uma obra do Bolsonaro no Pará, Janô. Me diga uma obra que o presidente Bolsonaro fez no Pará. Uma obra que ele inaugurou no Pará. Um hospital, uma estrada, uma escola, um parque. Me diga uma obra. Eu não lembro. Sabe? E agora com o volume de obra que está sendo feito aí nessa parceria do Helder com Lula e as pessoas vêm reclamar, gente, vamos aplaudir, vamos ser sensatos. Você pode ter sua linha ideológica, mas não vamos fechar os olhos, tapar o sol com a peneira. Belém está sendo transformada por conta da decisão da ONU, da articulação do Lula e do Helder de trazer a COP para Belém e por conta dos investimentos que o Lula e o Helder estão fazendo em Belém, no estado do Pará. E o que o Miro Sanova quer para o futuro do Pará? Um futuro melhor, cada vez melhor. O Pará já avançou muito, Agenor. Eu como conheço esse Pará todo, né, o Pará avançou já demais. O Pará é um novo estado, um estado que tem infraestrutura que não tinha, né, estradas, pontes. Agenor, nós antigamente era o estado das balsas. Hoje nós somos o estado das pontes. Você pouco anda de balsa, em muitos lugares que a gente andava de balsa, só em distâncias longas, né? Estradas, aeroportos, hospitais, parques. Então o Pará já avançou muito. Eu quero Pará cada vez melhor nesse rumo, um estado forte, um estado unido e um estado cada vez melhor para a população. Miro, quero te agradecer pela oportunidade de conversar com você pela primeira vez, ouvir tuas ideias, saber o que as pessoas também possam pensar, você que está nos acompanhando, que pôde aí comentar, deixar o teu like. É importante a gente debater, a gente não está falando de ideologia política aqui, muito pelo contrário. Está falando de trabalho, de história de vida, falando de família, falando de oportunidades, o que se pensa sobre leis, principalmente que deverão ser cumpridas, o que possa e precisa avançar para uma comunidade, uma sociedade ainda melhor para todos nós paraenses. É o que nós queremos. Eu quero te agradecer, que acho que é importante a tua passagem por aqui para te ouvir e, obviamente, esclarecer fatos que talvez você não teve oportunidade de esclarecer e pôde esclarecer aqui com a gente. Eu te agradeço, Genô, agradeço você, a toda a sua equipe, porque eu sempre falo também, gente, para fazer um podcast desse aqui, tem toda uma equipe por trás dessas câmeras aqui. Então, agradecer você, a tua equipe e uma saudação especial para quem está nos assistindo. Muito obrigado, viu, Miro? E você aí, gostou desse conteúdo? Então, olha, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Se inscreva em nosso canal. Este episódio teve um oferecimento da Resolve Energia Solar, a maior empresa de energia solar do Norte e Nordeste do Brasil. Aproveita a oportunidade de garantir o teu sistema ainda dentro da campanha do Verão Gelado da Resolve, porque você, fechando o teu negócio, ganha um ar-condicionado e ainda concorre a
4 viagens para Gramado com direito a acompanhante, tudo pago pela Resolve. Aproveita, fale agora mesmo com um consultor, um especialista que está pronto para te atender em qualquer uma das unidades da Resolve Energia Solar. A maior empresa de energia solar do Norte e Nordeste do Brasil você encontra aqui no Pará e também em alguns estados do Nordeste brasileiro. Diretamente dos estúdios da Treehouse, foi mais um episódio feito para você aqui no Aqui Pode. Até a próxima semana.